Bom, vamos agora então entrar na programação do evento. Nesse momento eu já passo automaticamente a palavra para o presidente da BTG, Carlos Suriani. Só reforçando, perguntas, questionamentos e qualquer comentário diretamente pelo chat, pelo bate-papo. Nós vamos fazer as perguntas ao final do painel. Tá? Obrigado e sejam todos bem-vindos. Carlos Suriani, com você a palavra. Obrigado, Rogério. Bem-vindos todos ao nosso evento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos presidentes da Abigraf Sul, que desde março acreditaram nesse projeto e estão conosco. E, finalmente, demora um pouquinho, mas eu acho que saiu bem redondinho e no momento que as gráficas estão precisando de mais conhecimento, de mais tecnologia. Então, o objetivo desse nosso programa é trazer uma luz, provocações, alguns insights que cada negócio tem as suas particularidades. É lógico que nós não vamos trazer respostas, mas o objetivo é provocar. Esse é o nosso objetivo. E a importância desse treinamento é que nós estamos universalizando os cursos que antes eram muito presenciais e restritos a poucas pessoas aqui na região de São Paulo. Então, por um lado, a pandemia ela trouxe algumas coisas não benéficas para a indústria, mas ela permitiu com que nós pudéssemos levar esse conhecimento para mais além do Brasil, que esse é o nosso objetivo. E os cursos, eles são muito acessíveis, a partir de R$15, com certificado. Então, a ideia é não só atender ao empresariado gráfico, que é importante, como a BTG sempre atendeu, mas também universalizar para o chão de fábrica. A ideia é que impressores para impressão tenham acesso aos treinamentos e à qualificação. Esse é o nosso objetivo. O cenário atual ele não é fácil, ele é desafiador, né? Mas é um momento para repensar. Eu acho que temos que estar mais focados do que nunca e é uma oportunidade com essa palestra que temos aí hoje com o Rodrigo de repensar o negócio, o perfil de cliente, a persona que nós vamos atender. Então, é uma boa oportunidade para reposicionar os nossos negócios. Então, convido a todos que assistem essa palestra inaugural a participarem do programa. São todos bem-vindos. Inscrevam-se, inscrevam seus colaboradores, divulguem nas redes sociais, que isso vai ser muito importante para a retomada mais rápida do setor. Agora eu vou passar a palavra para o presidente da Abigraf de Santa Catarina, Evandro Volpato. Prazer e seja bem-vindo. Rogério. Já está ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Em seu nome, cumprimento a todos da BTG. Boa tarde, doutor Levi Seregato, presidente da Abigraf Nacional. Em seu nome, cumprimento a todos da indústria gráfica brasileira. Boa tarde, senhor Lopes de Castro, presidente da Abigraf. Em seu nome, cumprimento a toda a indústria gráfica europeia, que sempre está conosco, né, participando dos eventos. Boa tarde, Roque. Boa tarde, Edson Benvenho, presidente e amigos da Abigraf do Rio Grande do Sul e do Paraná, respectivamente. E boa tarde ao nosso palestrante, Rodrigo Schinacher, que vai dar aí a honra de palestrar hoje para a gente e nos ensinar um pouco mais. Eu acho que o Carlos comentou dessa parceria das Abigrafs, né? Já em março, quando todos ainda estávamos anestesiados com os impactos causados pela pandemia, né, e pela falta de informação, nós três das Abigrafs do Sul conversávamos em unirmos e com o apoio da Nacional para transmitir aos associados e de toda a indústria gráfica o máximo de conhecimento possível, a fim de diminuir, suportar e até acalmar, né, todos no meio de tantas informações e, em algum momento, informações desencontradas. Fizemos algumas palestras e lives com nossos parceiros e o resultado, desde o início, foi realmente excelente. Talvez, aí como o Carlos comentou, né, a gente encontrou aí nas lives uma forma que a gente já estava procurando há bastante tempo de levar mais conhecimento e conteúdo para todos os associados em todos os cantos, né, dos estados, para que realmente todos tenham acesso às mesmas informações, o que antes realmente ficava muito limitado. Mas também todo o mercado virou-se para as lives, né? Então começou-se a ter muito conteúdo, realmente precisava entender e realmente trazer conteúdo com bastante informação para que realmente o associado, as empresas, os gestores, os funcionários
eles consigam ficar 2, 3, 4 horas na frente do computador acompanhando e realmente esses sistemas sejam pertinentes. Eu acho que essa parceria entre as 3 Abigrafes do Sul, a Abigraf Nacional com a BTG, é o ápice desse projeto. Conseguimos reunir de uma forma catedrática vários assuntos de extrema necessidade e várias áreas da indústria gráfica. Eu acho que esse é outro grande ganho, né? A gente ficava muito na parte de gestão e em muitos momentos a gente não conseguia passar conhecimento para as demais áreas das empresas. E eu acho que assim a gente consegue realmente crescer a empresa de uma forma harmônica, gerando valor para os gestores em cada parte do programa. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o grande ganho deste programa que a gente vai estar apresentando hoje, iniciando com a palestra do Rodrigo. Eu passo a palavra para o Roque, meu amigo Roque, presidente da Abigraf do Rio Grande do Sul, que vai estar comentando um pouco também aí sobre essas parcerias. Boa tarde a todos. Dizer que é um privilégio e uma satisfação poder participar dessa webinar. Na verdade, ela tem por objetivo fazer com que as nossas gráficas sejam imprescindíveis para os nossos clientes. E hoje estão aqui reunidas entidades que representam a indústria gráfica brasileira e portuguesa, que tem por missão valorizar a comunicação impressa e promover o desenvolvimento das gráficas associadas e demais partes interessadas. Quero agora registrar, em nome das Abigrafes regionais do Paraná, do meu amigo Edson Benvenho, de Santa Catarina, do Evandro Volpato, da Regional do Rio Grande do Sul, a qual eu represento como presidente. O nosso agradecimento a toda a diretoria e ao jovem presidente executivo da BTG, Carlos Suriani, pela parceria e pela iniciativa da realização desse grande evento. Agradecer também a todos os colegas gráficos do Brasil que estão conosco buscando informações para suas empresas superarem as dificuldades nessa pandemia. Não podemos jamais desistir de nossos negócios. Existe uma frase de um treinador do futebol americano que diz assim: vencedores nunca desistem e quem desiste nunca vence. E em especial também quero enaltecer a presença do Dr. Levi Seregato, presidente da Abigraf Nacional, ou seja, a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e também do nosso ilustre convidado internacional, o senhor Lopes de Castro, presidente da Apigraf, Associação Portuguesa da Indústria Gráfica, com sede em Lisboa. Bom, desejo a todos um excelente e proveitoso evento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Passo a palavra ao Rogério. Obrigado, Roque. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra para o coordenador do evento, que vai fazer o papel de moderador, o Bruno Mortara, que é diretor técnico da BTG. Bruno, por favor, a palavra. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Eu acho que esse evento representa um pouco daquilo que a gente sempre imagina. Toda vez que você tem um grande obstáculo, surgem algumas oportunidades. Então, essa oportunidade da gente poder estar, mesmo que de forma virtual, poder estar conectando a indústria de uma maneira bastante abrangente e capilar. Isso é muito bacana e eu estou muito feliz que a BTG está conseguindo participar disso com o apoio, juntamente com as Abigrafes do Sul. A palestra de hoje ela tem o seguinte contexto. Para a gente conseguir superar o cenário atual, não basta ter um bom produto. É necessário conhecer profundamente o potencial do mercado, dos seus clientes-chave, e conseguir mostrar minimamente como é possível perseverar nesse cenário e seguir operando a sua empresa de forma sustentável. Para isso, através de metodologias comprovadas, é possível construir um caminho consistente mesmo diante de tantas incertezas. Primeiro, você precisa saber validar o seu modelo de negócio e depois precisa ter certeza de que vai conseguir atrair os clientes e a sustentabilidade financeira desejada. Esse é o mote da palestra do Rodrigo Schonacher, amigo nosso, e Rodrigo é professor,
consultor há mais de 20 anos. Eu conheci ele na indústria gráfica, ele trabalhava na gráfica do Globo. Ele tem, portanto, muita experiência no setor gráfico, mas, ao mesmo tempo, ele tem pós-graduação em gestão na Northwestern University, espero ter falado corretamente, é mestre em tecnologia e design, e, nesse instante, ele é doutorando na URJ em justamente gestão de projetos. Então, esse contexto dele de conhecer o mundo gráfico, de conhecer a vida do gráfico e, ao mesmo tempo, de ter essa vivência acadêmica de gestão de projetos é justamente o que a gente vai explorar dele hoje. Antes de dar a palavra ao Rodrigo, gostaria de dizer que temos hoje 4 convidados especiais que vão debater conosco. O senhor Fábio Gabriel, empresário paulistano e presidente do Conselho Diretivo da BTG. O senhor Lopes de Castro, empresário em Portugal, presidente da Apigraf, Associação Portuguesa da Indústria Gráfica e Transformadores de Papel. Dr. Levi Seregato, empresário do interior do estado de São Paulo e presidente da Apigraf Nacional. E o senhor Francisco Veloso, técnico gráfico, empresário paulista, ex-presidente executivo e atualmente membro do Conselho Diretivo da BTG. Em nome das diretorias executivas da BTG, da Apigraf Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, idealizadoras e realizadoras desse evento, queremos agradecer a gentileza da participação de todos que estão na sala nesse momento e dos convidados da nossa mesa virtual. Passo a palavra, nesse momento, ao Rodrigo e só gostaria de enfatizar que todas as perguntas que forem feitas ao Rodrigo sejam feitas pelo chat em modo privado, diretamente para o Rogério Camilo, da Apigraf. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra estar aqui, junto de profissionais tão gabaritados. É um privilégio poder fazer parte desse momento de lançamento em que a BTG se reinventa, né, em que a BTG repensa a forma de compartilhar o conteúdo, né? Então, quero agradecer o Caco, o Bruno e o Claudinei pelo convite. Quero agradecer as Apigrafs regionais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, pelo apoio nesse processo todo, assim como a Apigraf Nacional e a Apigraf lá de Portugal. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material que eu tenho, que vai servir como orientação aqui para o nosso debate de hoje. Então, como o Bruno já introduziu, né, rapidamente o tema, a ideia é a gente falar hoje sobre como é que a gente pode fazer, o que é possível fazer para se tornar imprescindível para os clientes, né? A gente está num momento de incerteza, não só, isso não é privilégio da indústria gráfica, né? Boa parte dos segmentos, digamos assim, estão passando por essa situação, e também não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas a indústria gráfica tem um componente importante, né? A gente vem percebendo as dificuldades que a indústria vem passando nos últimos anos, principalmente por conta da digitalização dos processos, da digitalização da comunicação, de uma forma geral, né? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, trazer um ferramental, né? Trazer uma técnica que eu aplico muito nos projetos em que eu desenvolvo, de uma forma simples, né? A técnica está aqui bem resumida, e que não seja uma apresentação conceitual, né? Que ela possa também, ao final, ajudar os empresários, ajudar os gestores, ajudar os executivos da indústria gráfica aplicando essa técnica, se reposicionarem, encontrarem, se aproximarem de seus clientes para poder, então, seguir nesse caminho, né, de sustentabilidade do negócio. Então, antes de falar
do material em si, né, eu quero só me apresentar um pouco mais, falar um pouquinho da minha experiência na indústria gráfica. Então, um dos meus primeiros cargos como executivo foi de distribuição de mídia impressa, dos jornais da Infoglobo, né, em especial o Jornal Globo. Passei um tempo em São Paulo também como gerente de operações dos jornais, né, então cuidava da gráfica, cuidava da distribuição e cuidava da área de supply chain, de suprimentos do Jornal Diário de São Paulo. Fui gerente geral da gráfica do Jornal Globo e depois me tornei diretor de operações e gestão do Globo, né, e continuei responsável também por essa parte impressa. No meio desse processo, eu desenvolvi uma pesquisa acadêmica sobre mídia impressa, focada no tema da mídia impressa. Então, depois, quem quiser, quem tiver curiosidade sobre esse trabalho, eu posso compartilhar também. E tive a honra também de fazer parte do conselho da ABTG entre os anos de 2013 e 2015. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, né, e isso na verdade, é mais para a gente começar a refletir, aonde que a indústria gráfica investiu nos últimos anos, né? Aonde que nós, como empresários, como executivos da indústria gráfica, investimos nos últimos anos. Investimos em equipamento eficiente, né, em melhores insumos, em melhores maquinários, em treinamento técnico para as equipes, ou investimos em tentar buscar conhecer mais o nosso cliente, né, e levantar possibilidades e alternativas de tornar esse cliente mais satisfeito, né, com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Acho que esse é um ponto importante para se refletir, né? E eu acho que tem uma questão aqui que essas coisas elas não são incompatíveis, né? Não é ou uma coisa ou outra, né? É possível fazer as duas coisas simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse bastante sobre isso, né? Porque ele vai dar um pouco o tom da nossa palestra hoje, do que a gente vai desenvolver aqui hoje, tá? Então, o ponto principal o quanto que a gente entende o nosso cliente e, com base no nosso cliente, toma decisões de investimento em equipamento, né? Eu lembro que numa das... Pois não, Bruno? Desculpe, eu esqueci de avisar a todos que eu iria fazer algumas interrupções durante a palestra para passar a palavra para os debatedores para fazerem perguntas. Pode ser agora? Tá. Maravilha, claro. Veloso, por favor. Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Uma interessante essa abordagem que você coloca na apresentação, porque tradicionalmente a nossa indústria, Rodrigo, ela enfatiza, valoriza mais o investimento em tecnologia com um forte apelo a equipamentos. Isso é uma cultura do nosso segmento. Você acredita que essa abordagem ela está ficando ultrapassada nessa sua consideração? E também, na mesma linha, a métrica de satisfação do cliente não precisa ocupar um espaço maior nesse binômio tecnologia-satisfação do cliente? Desculpe, mas é que eu achei o tema bem alinhado com essa questão. Ótimo ponto, Veloso. Antes de mais nada, prazer revê-lo e obrigado por levantar essa questão. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo e, na verdade, é o seguinte, é inevitável, né? A gente está falando de indústria gráfica, então ter o equipamento, ter o componente tecnológico faz parte do negócio, né? Então, seguir investindo em tecnologia, em modernização da gráfica é importante, né? O componente que eu trago, o que eu trago para essa discussão, que é para nossa reflexão, é assim, o quanto que esse investimento ele está sendo feito com base na demanda do cliente, né? Então, o quanto que a compra do equipamento está sendo feita, a compra do novo equipamento, ou a modernização do equipamento, ou o retrofit do equipamento, está sendo feito com base naquilo que a gente conhece do cliente. Então, eu estou comprando um equipamento mais rápido porque o meu cliente quer um equipamento mais rápido ou porque a indústria gráfica
está ficando mais rápida, porque os equipamentos estão ficando mais rápidos, entendeu? Então, obviamente que existe um padrão mínimo, né, para você se manter competitivo, e é importante que a gráfica se mantenha atualizada nesse sentido, mas é fundamental que essas decisões de investimento, que normalmente são de alta monta, né, algumas decisões a gente sabe que vão na casa aí dos milhões de reais, que ela tenha como base aquilo que o seu cliente tem de expectativa. Então, se o cliente tem de expectativa que os prazos sejam menores, que a gente consiga ser mais ágil no atendimento ao pedido dele, então vamos investir num equipamento mais rápido. Se ele tem a expectativa de que o impresso dele seja de uma qualidade superior ao que ele encontra no mercado, então vamos investir num equipamento que possa oferecer essa qualidade. Então, o que eu proponho aqui, e é isso que a gente vai desenvolver ao longo desse papo de hoje, é que a gente coloque o cliente como parte do processo e uma parte principal do processo de decisão, em especial no momento de decisão da compra do equipamento. Então, assim, só para falar um pouquinho, introduzir um outro tema que a gente depois vai casar, que é o seguinte: empreender, né, que é o que a maioria de nós faz aqui, mesmo aqueles que são executivos de empresa, de indústria gráfica, tem um componente empreendedor. Empreender, ele é uma combinação entre gerenciar e inovar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? A inovação, ela é o que impulsiona o empreendedor. Né? É a inovação que leva o empreendedor para frente. Né? É ela que movimenta, é ela que motiva, é ela que estimula o empreendedor. A gestão, por outro lado, é a principal ferramenta de trabalho que o empreendedor tem. Né? Então, não adianta a gente ter um carro super potente se a gente não tem um bom piloto para dirigir esse carro, né? Ou não tem a gente tem um carro com um motor muito poderoso, mas você não tem ferramentas ali, um volante, uma troca de marchas que seja eficiente, né? Então, a gestão, ela meio que faz esse papel. E existem estudos que mostram que a inovação, as principais inovações, elas não vêm nem das startups, né? Das pequenas empresas, digamos assim, né? Que é onde a gente tem aquele mito de que todas as startups são inovadoras e que elas vão dar certo e tudo, né? E também não vem das grandes empresas, das empresas de grande porte. Tá? As principais inovações, elas vêm das empresas médias, que têm uma certa estrutura empresarial, que tem uma certa estrutura gerencial, que tem um certo fôlego para seguir adiante, né? Mas que se sentem desafiadas a crescer no mercado, né? A se reposicionar no mercado. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é esse senhor aqui, chamado Peter Drucker, né? Que foi um grande pesquisador do mundo da administração, né? Ele contribuiu com várias pesquisas, vários insights nesse universo, tá? E eu aproveito para trazer essa frase dele, que eu acho que é o que leva a gente adiante, né? Ele tem essa frase que eu acho que é simbólica, que é muito importante, que ele diz o seguinte: a maneira mais efetiva de você gerenciar a mudança é criar essa mudança, né? Se você tentar gerenciar uma mudança que vem de fora para dentro, você vai ter que, a todo momento, tentar se adaptar àquilo que está acontecendo. Ao passo que, se você promove a mudança, você está na frente disso. Você está propondo essa mudança e você está liderando esse processo. Então, essa é a maneira mais efetiva de se gerenciar a mudança. Tá? E aí, voltando para o nosso tema do empreender é igual a gerenciar mais inovar, né? A gente chega a um conceito da gestão da inovação. Tá? A gestão da inovação... Oi, desculpe, pois não, Bruno, vamos lá. Vou te interromper novamente. Por favor, faça isso. Eu gostaria de passar a pergunta para o Lopes de Castro. Senhor Lopes de Castro, por favor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Lopes. Prazer. Prazer em ouvi-lo. É sempre bom termos a possibilidade de conviver com quem estuda e tem disponibilidade para nos ensinar. Eu, nesta questão da inovação, tenho sempre uma dúvida.
A inovação do nosso setor parte sempre a montante dos produtores de equipamento ou de software. E depois nós, gráficos, procuramos, estou-me a lembrar, por exemplo, desta nova tecnologia do Sr. Landa, estamos todos à espera do que é que isso vai dar. O homem que nos colocou em Digo há alguns anos atrás no mercado e revolucionou a parte digital. A questão é, objetivamente, a inovação vem a montante. Nós temos um esforço suplementar de investir e de apresentar aos nossos clientes as tais soluções mais inovadoras. Mas isto num contexto, não porque este é anormal, esta pandemia está a alterar as regras todas, mas num contexto em que a nossa indústria, há muitos anos, à escala global, está com margens negativas. Neste contexto de margens negativas, quando somos obrigados a investir, o investimento do nosso setor é sempre capital intensivo, para um mercado que praticamente em todas as atividades as tiragens têm baixado, leva-nos a uma situação, e era aqui que me queria centrar, que é, nós gráficos investimos à procura de equipamento mais rápido, à procura de equipamento com arranques, com setups menores, para responder ao mercado, para responder ao cliente, para sermos competitivos em preços. Mas esta contínua renovação de equipamento está-nos a levar a uma situação de sobrecapacidade instalada. E estamos num círculo vicioso. Temos sobrecapacidade instalada e os nossos clientes sabem aproveitar-se disso. Então, continuamos num mercado sem conseguirmos sair das margens negativas. Eu quero acreditar que durante a sua apresentação vai tocar nisto, mas logo fosse oportuno e de vermos na perspectiva do cliente o que é que temos que fazer, mas na nossa perspectiva como é que podemos sair das margens negativas. Um abraço. Obrigado, Lopes. Com relação, esse tema é complexo. Eu não acho que é um tema simples de responder. Não me proponho aqui a resolver, obviamente, todas as questões. Se eu soubesse a solução toda, o tema da apresentação talvez fosse outro. Mas o que eu proponho aqui é assim, lembrando daquela frase que a gente capturou ali do Peter Drucker, a inovação, a mudança que a gente gerencia, ela é mais efetiva do que a mudança que vem de fora, né? A inovação que vem do fabricante de equipamento gráfico, ela não é uma inovação que diferencia as empresas. Quer dizer, a tendência de longo prazo não é diferenciar as empresas, e sim equalizar as empresas. Tá? Então, ela vem resolvendo uma série de questões que, obviamente, são importantes, né, de velocidade, de qualidade, de produtividade, mas ela, em algum momento, vai equalizar. Então, se todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, e a gente sabe que tem, né, em maior ou menor nível, maior ou menor investimento, o que vai acontecer é que, em algum momento, todo mundo tem o mesmo nível de serviço, todo mundo tem a mesma qualidade de serviço. E aí, o único critério de decisão que existe para o cliente tomar é preço. E aí, o que ele vai fazer é escolher o mais barato. E aí, o que vai acontecer é que as gráficas vão oferecer reduções de preço, vão buscar reduzir os seus custos gráficos, vão negociar matéria-prima. E aí, o que vai acontecer sempre que uma indústria, né, sempre que uma cadeia produtiva, ela começa a trabalhar em função de preço, né, ela vai estrangulando a cadeia inteira, né? Se a gente vai buscando eficiências na cadeia inteira. Existem inovações que podem surgir a partir daí? Certamente que sim, certamente que existem. Mas existem outras inovações que a gente pode buscar que não tem a ver com a redução de custo. E é sobre elas que eu vou mostrar aqui, e que também, no nosso caso aqui,
não tem a ver, não vão ter a ver diretamente com a inovação do equipamento gráfico ou do insumo gráfico, né? São inovações que têm a ver com, às vezes, um pequeno detalhe, às vezes, um pequeno insight que a gente tem a partir do entendimento profundo que a gente tem do cliente. Então, quando a gente fala de gestão da inovação, o que mais acontece, né, quando a gente desenvolve um programa de buscar outras inovações, é ter uma série de ideias interessantes, né? Então, acontece muito da gente falar assim, não, então vamos comprar um equipamento, não, vamos trocar o nosso fornecedor de tinta, não, vamos desenvolver um sistema de gestão, não, vamos desenvolver um site onde ele possa encontrar, e aí a gente sempre acaba na situação de ter muitas ideias, né, muitas ideias boas, inclusive, né, e falta braço, né, e falta, muitas vezes, gente, né, falta recurso para a gente conseguir tocar. Então, no final das contas, né, e aí resumindo de uma forma bem compacta mesmo, condensando bastante, a gestão da inovação ela se resume a uma capacidade de priorização que a empresa tenha, tá? Então, eu até recentemente publiquei um post falando sobre isso, né? Sobre a capacidade, sobre exatamente a capacidade de inovação, que não está na quantidade de ideias que você gera, mas sim em como você executa e como você implementa essas ideias, né? Então, o diferencial da inovação é esse, né? É isso, na verdade, que diferencia uma capacidade inovadora de uma capacidade criativa, né? Ser criativo é ter várias ideias, é pensar em vários conceitos. Ser inovador é saber qual desses conceitos faz sentido implementar e implementá-lo efetivamente da melhor forma possível, né? E aí a pergunta que aparece, que é assim, né? Mas como é que a gente vai priorizar projetos, né? Como é que a gente prioriza ideias e, consequentemente, como é que a gente faz para priorizar projetos? E aí o que eu quero propor para vocês aqui é uma ferramenta, já na linha ferramental da nossa palestra, do nosso papo de hoje, já é uma primeira ferramenta de priorização. Provavelmente, muitos de vocês já interagiram com esse tipo de método, né? Então, a gente aqui vai relembrar esse método de trabalho e trazer alguns insights, e a partir desse método aqui eu vou conectar com a próxima fase aqui da nossa apresentação. Então, basicamente, para a gente priorizar ideias e projetos, a gente precisa definir critérios, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter para poder priorizar alguma coisa. Então, se você tem 3 ideias, 3 projetos, 4, 5, 10, quantos forem para priorizar, o ideal é que você defina critérios. O que é mais importante para você, né? Ou o que é mais importante para o seu cliente, né? E aí eu sugiro aqui, eu trago aqui alguns exemplos. É óbvio que isso aqui ele pode ser discutido, pode não, ele deve ser discutido caso a caso. Mas, por exemplo, investimento inicial do projeto pode ser um critério de avaliação, né? Então, quanto menor o investimento inicial, quanto menor o esforço inicial, maior a priorização desse projeto. Outro pode ser a complexidade de implementação. Às vezes o investimento nem é alto, mas ele é tão complexo para implementar, ele envolve tantos parceiros, tantas empresas, tantas pessoas, que ele se torna mais complexo. Então, quanto menos complexo ele for, maior a chance dele priorizar, né? Outro critério importante é o benefício para o cliente, né? E esse item C é um item que a gente muitas vezes esquece quando a gente vai priorizar projeto, né? O que aquilo traz de benefício efetivo para o meu cliente, tá? Esse é um ponto que a gente, enfim, até pela nossa formação técnica, a gente acaba deixando isso em segundo plano, né? Um quarto exemplo aqui de critério de priorização é a maturidade da tecnologia, né? Então, quanto mais madura a tecnologia for, menor é o risco que você corre ao implementá-la, né? Obviamente tem aí um equilíbrio
entre maturidade da tecnologia, né, e uma tecnologia que esteja ultrapassada. Enfim, esses são alguns exemplos de como é que a gente pode priorizar, e aí você pode montar uma matriz simples, né, no qual você tem as linhas, são os projetos que você tem, e as colunas são aqueles critérios, cada um com seu devido peso. Então, se naquele momento o mais importante é avaliar o investimento inicial, então vamos dar um peso maior para esse critério. Se naquele momento é mais importante a maturidade da tecnologia, vamos dar um peso maior para aquilo. Na minha opinião, o benefício para o cliente deveria ter sempre um peso maior. Porque, no final das contas, se você identifica um projeto que, antes de mais nada, traz benefício para o seu cliente, né? Você imagina assim, olha, é um projeto que traz muito benefício para o meu cliente, é uma tecnologia boa, que está funcionando, ele é fácil de implementar e ele tem investimento baixo. Esse é o projeto, usando esses critérios aqui que eu listei, esse é o projeto matador. Esse é o projeto que a gente tem que começar amanhã. Né? Ele não é complicado, ele não exige alto investimento, ele trata de uma tecnologia que é conhecida, que é dominada pela empresa, por aquele grupo, e ele traz um benefício enorme para o cliente. Né? E a gente vai entender mais adiante como é que a gente faz para avaliar isso. A partir disso, a gente pode montar a empresa, dependendo do porte da empresa, obviamente, montar um comitê de avaliação. E aí, assim, esse comitê, gente, não precisa ser nada... é um comitê de 10 pessoas, 15 pessoas. Não, muito pelo contrário. Um grupo pequeno, podem ser os sócios e os principais executivos, enfim, um grupo pequeno que faça essa avaliação. Como essa avaliação ela é muitas vezes subjetiva, né? Então é importante que, por exemplo, cada um faça a sua matriz de avaliação e, a partir do resultado que cada um tem dessa matriz, gere o debate, né? Que possa, então, ajudar a priorizar esses projetos. Né? A partir disso, identificar ideias interessantes, o próprio debate pode trazer essas ideias, né? E o comitê pontua as ideias em cada critério. Tá? Então, uma vez que você tem uma lista de ideias, uma lista de insights, uma lista de projetos que você acha que vale a pena tocar, organiza a empresa em torno disso, define critérios e aí você parte, então, para o processo de decisão. E aí eu quero voltar ao ponto do benefício para o cliente, porque esse é o ponto que vai conduzir esse bate-papo daqui para frente. Tá? Como é que a gente faz para entender o que é efetivamente benefício para o meu cliente? Tá? Muitas vezes essa decisão ela está na nossa cabeça. A gente acha que sabe o que é benefício para o cliente e, por vezes, a gente acaba tomando uma decisão equivocada por não efetivamente ouvir o cliente, né? Não efetivamente ouvir o que o cliente tem a nos dizer sobre os nossos produtos e nossos serviços. E aí eu trago uma frase aqui do John Saunders que é importante, que é o seguinte: os clientes eles não compram os produtos, eles compram o que o produto faz por eles. Né? Vou pegar um exemplo simples que é a máquina de lavar. Tá? Eu não compro a máquina de lavar pela máquina de lavar. Eu compro a máquina de lavar porque ela vai lavar roupas para mim. Né? Então, esse é um exemplo básico assim, do que, na verdade, a gente compra. Então, quando a gente pensa em concorrência, né, por exemplo, nesse caso da máquina de lavar, o concorrente da LG, né, que é o fabricante da máquina de lavar que eu tenho aqui na minha casa, não é só a Samsung com a outra máquina de lavar dela, não é só a Brastemp. O concorrente da LG pode ser a Laundromat, que é uma marca, que é uma empresa que que lava roupas, né? E que você pode ir lá, você, enfim, coloca a roupa numa máquina de lavar deles, né? Ou eles retiram na sua casa e depois entregam, né? Então, a concorrência ela não está limitada a apenas quem produz o mesmo produto que você produz. Né? Ela é muito mais ampla do que isso. Aliás, ninguém mais do que a indústria gráfica percebeu isso nos últimos anos. Né? A gente passou a concorrer com empresas que, a princípio, não tinham nada a ver com a gente. Né? Então, se a gente pegar empresas de mídia impressa, jornais, revistas e tudo, a gente passou a concorrer com empresas de tecnologia. Né? Hoje, o maior anunciante do Google, do mundo, né, é o Google, que não produz
uma linha de conteúdo, né? Todo o trabalho deles é juntar esse conteúdo todo do mundo, né, e disponibilizar para as pessoas, né? Então, o concorrente hoje da mídia impressa, ele está em vários lugares diferentes, né? O Google é um exemplo, o Facebook é outro exemplo, enfim, existem uma série de outros exemplos de maior e de menor porte, né? Então, esse é um ponto importante que eu queria que a gente tivesse na cabeça nos próximos minutos aqui. Os clientes, eles não compram produtos, eles compram o que o produto faz por eles. E como é que a gente faz para conhecer o cliente ideal, né? Como é que a gente faz para conhecer melhor esse cliente, né? Entender o que ele, como é que ele percebe a gente, né? E aí, assim, a primeira pergunta que eu faria nesse caso que dados você tem hoje sobre o seu cliente, né? Se ele é um cliente pessoa física, você sabe a idade dele, você sabe onde ele mora, você sabe o time de futebol dele, você conhece a família dele, né? E aí não estou falando de conhecer a família dele pessoalmente, estou falando de conhecer, saber se ele tem filhos, se ele é casado, se ele não é, né? Se o cliente é pessoa jurídica, quem é que toma a decisão na empresa, né? Quem é aquela pessoa ou aquele conjunto de pessoas que tomam decisão, né? O ideal é a gente, inclusive, conhecer efetivamente quem é que vai tomar a decisão em relação ao serviço ou ao produto que você oferece. Porque no apagar das luzes, a gente se relaciona com pessoas, né? Mesmo que a gente esteja vendendo para uma empresa, quem compra e quem toma a decisão é uma pessoa. Então, é importante a gente conhecer quem é essa pessoa, né? E o que ele pensa, o que ele acha, que tipo de comportamento ele tem, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso em 2 etapas. A primeira etapa, né, que é uma etapa de mapeamento. Algumas empresas têm, já nos seus sistemas de gestão, nos seus CRMs, né, algumas informações sobre o tomador de decisão. Mesmo que não tenha, em alguns casos não é difícil levantar isso. Por exemplo, os seus contatos, né, os seus executivos de venda, os seus diretores comerciais, eles, mesmo que eles não saibam a idade do tomador de decisão, eles vão saber dizer mais ou menos a faixa etária, né? Então, a gente não precisa saber exatamente que o sujeito tem 34 anos, mas se eu souber que ele tem 30 e 40, já me ajuda um pouco. Já tem uma noção da formação, o gênero é uma coisa mais óbvia, o cargo, né, o número de funcionários da empresa, o ramo da indústria em que ele atua. Então, essas informações a gente pode conseguir ou batendo papo com os clientes, né, ou usando formulários online, né, ou usando a própria base de dados que a empresa tem. E aí, uma vez identificado isso, a gente precisa identificar e entender quem é o perfil mediano daquele cliente, né? E aí não é a média. O mediano, a mediana ela é diferente da média, né? Quem lembra aí das nossas aulas de estatística, né? Na universidade, vai lembrar um pouco desse conceito. O mediano é aquela frequência que acontece, aquele dado que acontece com mais frequência dentro da nossa amostra, tá? E aí, quando você consegue identificar esse cliente mediano, esse perfil mediano, você vai ter uma informação mais ou menos assim, olha, ele é um homem, tem entre 30 e 40 anos, ele tem nível superior completo, ele é o gerente de suprimentos da empresa. De uma forma geral, a gente atende muita empresa de alimentação, então esse é um perfil importante, e são empresas que têm em torno de 20 funcionários. Tá? Então, essa informação é uma informação que a gente consegue de uma forma relativamente rápida. Tá? Mas ela, em última instância, não nos diz muita coisa, né? O que eu vou conseguir conversar sabendo esse perfil, né? Então, mais importante do que conhecer esse perfil é saber como ele se comporta, é entender como é que esse cliente toma decisão no dia a dia dele, é entender que tipo de necessidade ele tem, que tipo de dor ele enfrenta no dia a dia como executivo, que tipo de problema a empresa dele precisa resolver.
Então, é essa informação que é mais importante. Só que buscar essa informação sobre comportamento, sobre dor, sobre desejos, a gente só consegue fazer uma vez que a gente sabe quem é mais ou menos esse perfil. E aí, tendo esse perfil, a gente então consegue avançar para a próxima fase, para a próxima etapa. Bruno, tudo bem por aí? Podemos avançar? Podemos avançar, tá tudo ótimo. Vou te interromper daqui a 2 transparências. Então, vamos lá. Trago uma outra frase aqui do Brian Tracy, que é assim, que aí vai exemplificar um pouco melhor isso que a gente está falando, né? Quando você se aproximar do seu cliente, né? E aí a gente vai falar agora um pouco de entrevista, de aprofundar um pouco mais esse conhecimento. O ideal é que você se aproxime com a ideia de ajudá-lo a resolver um problema ou alcançar um objetivo, e não tentando vender um produto ou serviço, né? A venda, ela vai ser consequência de você resolver um problema. Então, se você identifica, você mapeia um problema que o seu cliente tem, ou o objetivo que ele quer alcançar, e você oferece uma solução para ajudá-lo a resolver isso, ele vai comprar a sua solução. Então, a venda, isso é a tal da venda consultiva, né? Que a gente fala muito, que a gente ouve muito no mercado e que, às vezes, vem revestida de algumas coisas mais complexas. Mas a venda consultiva nada mais é do que isso. Você identificar um problema que seu cliente tem para resolver e você ajudá-lo a resolver esse problema. E aí, como é que a gente faz, então, para descobrir quais são esses problemas, né? Ou qual é esse objetivo que o cliente tem? Lembra que a gente falou lá atrás, né? A gente identificou um determinado perfil. Então, no nosso exemplo aqui, a gente descobriu que o cliente mediano, né? Aquele cliente que mais aparece na nossa carteira, ele é um gerente de suprimentos de uma empresa alimentícia que tem em torno ali de 20, 30 funcionários, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai montar uma pauta de entrevista com ele, né? E essa pauta ela precisa ter umas 5 a 6 perguntas, não precisa ter muito mais do que isso, tá? O que a gente vai perguntar para ele, né? A gente não pode... Uma dica, né, bacana disso, eu vou falar um pouco mais dessas perguntas lá na frente, mas uma dica bacana é assim, a única pergunta que você não pode fazer é aquilo que você quer saber exatamente, né? Porque se você pergunta isso diretamente para ele, ele não sabe te responder. Então, se você perguntar para ele assim, como é que eu posso ajudar você a resolver um problema? Ele não vai saber responder essa pergunta, né? Então, as perguntas que a gente tem que fazer são perguntas do tipo assim, como é que os produtos gráficos que você imprime, não, né, mas que você encomenda, ajudam você e o seu negócio? Esse é um tipo de pergunta-chave, né? Porque ele vai falar do negócio dele, ele não vai falar do impresso, ele não vai falar do produto gráfico, né? Então, quando a gente bota essa pergunta com um foco no que ele precisa, no que ele tem de expectativa no negócio dele, a gente começa a entender mais do negócio dele e aí, então, a gente começa a pensar em soluções para o negócio dele, né? Para cada item dessa pauta que a gente faz, né, como é que a gente faz para validar se essa pauta ela faz sentido? Primeiro, eu vou perguntar assim, para cada item, qual é o objetivo dessa pergunta que eu estou fazendo, o que eu quero saber e por que eu preciso fazer essa pergunta, né? Esse item B, ele é mais importante ainda quando a gente para pensar assim, será que eu consigo buscar essa informação em outro lugar que não seja perguntando para ele, né? Porque se eu consigo buscar essa informação em outro lugar, eu não preciso perguntar isso para ele. Eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que seja mais profunda, né? Que eu consiga entender melhor essa subjetividade, aquilo que está na cabeça dele, né? Então, o objetivo dessa pauta é escavar isso, é você entrar na cabeça dele e tentar entender o que ele tem de problema, o que ele tem de preocupação, né? Antes de levar essa pauta para o seu cliente, faz um teste com a sua equipe. Faz uma simulação. Pega alguns membros da equipe que você acha que entendem um pouco melhor desse cliente e faz um teste. E esse teste ele nem tem como objetivo captar a resposta em si que o cliente vai dar.
mas entender se aquela pauta está construída da melhor forma possível. Então, testar, fazer esse teste com 2 membros da equipe já é uma boa forma de validar, né? E você só precisa entrevistar cerca de 7 clientes dentro daquele perfil que a gente encontrou. Então, se você entrevistar 6 ou 7 clientes que estão dentro de um perfil que é o perfil mediano da sua gráfica, né? E o perfil mediano, o que ele quer dizer sobre a sua gráfica? Quer dizer que aquele tipo de cliente vê valor naquilo que você oferece. Então, ele é um cliente-chave para você. Ele é um cliente crítico, ele é um cliente importante para você. E por que 6 ou 7 clientes? Existem estudos que mostram que fazendo esse tipo de entrevista para esse número de clientes, você identifica cerca de 80% das oportunidades de negócio. Tá? Ao passo que para você chegar a 90%, você teria que entrevistar 20 ou 30 clientes. Para você chegar a 95%, você teria que entrevistar 40 a 50 clientes. Então, esse método que a gente trabalha muito, e é o método que eu estou propondo para vocês, ele é um método muito eficaz, porque ele, com pouco esforço, né, com um esforço mínimo, a gente consegue levantar uma série de informações que são críticas, uma série de insights que são extremamente relevantes. E aí, para cada item da pauta, a gente precisa ver, então, quais são as respostas mais comuns, né? Eu vou falar um pouco mais disso, mas antes de aprofundar, eu quero trazer um caso aqui de sucesso que eu acho que é relevante. Eu vou te interromper. Vamos lá, Bruno. Eu vou passar a palavra para o Fábio Gabriel para ele te fazer uma pergunta, tá bom? Ok. Tá. Rodrigo, sobre esse... Está todo mundo ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Vamos lá. Assim, sobre esse passo a passo que você colocou, a respeito de conhecer melhor o cliente e ao mesmo tempo, fazendo certas perguntas, em que situação que você tem, não é? Aquela situação de que você conseguiu, como você falou, pescar uma forma, não é? De que você seja assertivo em relação a essas perguntas e os resultados, né? Como que você pode ser, vamos dizer assim, dentro dessas perguntas, você ser assertivo em relação ao teu trabalho que você está fazendo lá, né? Como é que você enxerga isso em relação a essas perguntas? Eu fiz todas essas perguntas, vou receber as respostas e sabe, aquela história de como é identificar o cliente e como pescar esse negócio, sabe? Ótimo ponto, Fábio. Vou detalhar um pouquinho isso que você está falando, mas eu acho que já tem nesse próximo slide que eu vou mostrar, a gente já consegue entender um pouco melhor isso, né? E aí eu trago aqui um caso de uma empresa do ramo de alimentos, né? E aí voltando usando até aquele exemplo que a gente falou do cliente mediano, né? Do nosso cliente chave. O que acontece? Esse exemplo aqui é bom porque assim, o cliente, na verdade, ele não tinha o problema dele não era o impresso em si, não era a qualidade do impresso, não era o prazo de entrega do impresso e também não era o preço do impresso, né? Ele tinha condições de pagar, ele estava disposto a pagar, ele achava aquilo importante, né? Era um cliente que atuava, é um cliente de uma rede grande que atua que estava atuando numa determinada região, então ele tem algumas lojas ali numa cidade do interior e ele queria divulgar mais o trabalho dele, os produtos, né, o serviço que ele oferecia. Só que o problema dele não era o impresso, não era o gráfico em si. O problema dele é que ele precisava distribuir esses panfletos, né? E aí o que ele fez, né? Ele, por conta própria, acabou usando a equipe ociosa para poder distribuir esses panfletos, a própria equipe da empresa dele para poder distribuir, né? Então, o restaurante com movimento baixo, a equipe lá dentro sem fazer nada, e aí a gente acaba vendo a equipe ficando desmotivada e tudo. Ele acabou usando esse recurso, né? Usando essa estrutura que ele tinha para poder fazer essa distribuição. Agora, imagina
Fábio, assim, se a gente faz essa entrevista, né, com o cliente e, num determinado momento, identifica essa demanda, a gráfica que identificar essa demanda, ela leva o cliente, porque você pode dizer, assim como ele tem equipe ociosa, a gente também lá na gráfica está com a equipe ociosa, né? Estamos com a equipe, digamos assim, de certa forma, sobrando na gráfica, esperando a demanda voltar, né? Porque ela vai voltar em algum momento. Talvez não volte na mesma intensidade, mas ela vai voltar. Então, assim, se imagina que você faz essa pesquisa e você identifica que o maior desafio desse cliente não é contratar o impresso, e sim como é que ele faz para distribuir. E aí você vai lá e oferece essa solução para ele. Você diz para ele o seguinte: olha, por um acréscimo no valor do impresso, eu faço essa distribuição para você. O que você acha? Você topa? Ele certamente vai ficar encantado, porque esse era o maior desafio que ele tinha, né? O maior desafio dele não era imprimir, não era encontrar a gráfica, não era nem pagar pelo serviço, né? O maior desafio dele nesse momento era como que ele ia fazer para distribuir aqueles impressos dele, tá? Então, como é que a gente faz para montar essa pauta, né? Vou voltar um pouco aqui para a gente para exemplificar um pouco melhor como é que a gente monta essa pauta, né? Então, por exemplo, um exemplo de pergunta que a gente pode fazer, né? E aí estamos falando aqui de impressos, né? Muitas vezes os impressos eles são usados pelo cliente para apresentar a empresa para o cliente dele, né? Então, o cliente que compra lá o impresso, ele quer montar um folder, ele quer montar um material que seja vistoso, que seja bacana, que mostre a importância, que mostre a competência da empresa dele. Ele, na verdade, o objetivo dele é captar novos clientes com aquele material. Então, uma das perguntas que a gente pode fazer é: como é que é o seu processo atual de captação de novos clientes? Tá? E aí, lembrando que eu falei assim, olha, toda pergunta tem que ter um objetivo e uma justificativa, né? Nesse caso, qual é o objetivo dessa pergunta? Entender se ele usa um aplicativo ou se ele usa algo similar para captar os novos clientes e como que o impresso faz parte, né, desse contexto, tá? Esse caso aqui específico dessa pergunta foi um exemplo que a gente usou para um cliente que tem uma ferramenta que tem um aplicativo que dispara mensagens, tá? Então, qual foi a justificativa da gente incluir essa pergunta na pauta de entrevista dele, né? Embora o aplicativo ele não tivesse o objetivo de captar novos clientes, né? A gente tinha a impressão de que alguns deles utilizavam a ferramenta para esse tipo de coisa. Então, o que a gente queria entender naquele momento era se efetivamente aquele aplicativo estava sendo utilizado para captar clientes ou para se relacionar com os clientes, tá? Então, essa era a justificativa da pergunta. No caso de aplicar essa pergunta aqui no segmento gráfico, é entender se aquele panfleto que ele está utilizando, qual é a importância daquilo no momento do cliente captar, né, do teu cliente captar os clientes dele, né? Então, vocês veem que a gente está sempre levando a pergunta para o universo do seu cliente, né, do problema que ele quer resolver, tá? Então, outro exemplo aqui que eu separei, né, por exemplo, que tipo de solução tornaria as campanhas da empresa mais eficientes e com melhores resultados, tá? Então, é deixar ele pensar, é deixar ele refletir sobre aquilo e deixar ele falar sobre a estratégia de negócio dele. Então, quanto mais ele falar sobre a estratégia de negócio dele, e, obviamente, se você fizer perguntas que estão alinhadas com o que você quer conhecer, você vai conseguir descobrir mais detalhes e trazer mais informações sobre esse tipo de coisa. E aí eu vou trazer mais um exemplo, dessa vez nem é um exemplo da indústria gráfica, mas que é um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo de um profissional de fisioterapia. Tá? Esse profissional é um cara assim, fantástico, eu tenho uma admiração enorme por ele, ele é fisioterapeuta, né? Não é comum a gente ver, por exemplo, profissional de saúde, profissional de fisioterapia com essa veia assim tão empreendedora. Esse projeto não foi um projeto que eu fiz para ele, esse caso que eu vou contar para vocês foi um caso que ele mesmo desenvolveu, né? Ele desenvolveu por conta própria e por isso que eu acho que ele é tão bacana.
o que aconteceu foi o seguinte, ele descobriu, né, pesquisando, conversando com outros profissionais e conversando muito com os clientes dele, que vários problemas de coluna estão associados a questões odontológicas. Né? Então, tinham vários pacientes que ele não conseguia tratar de forma conclusiva, né? Que ele não conseguia dar alta, digamos assim, para o cliente dele, para o paciente dele, porque ele não ia na origem do problema. Tá? E aí, quando ele identificou, né, pesquisando, conversando, interagindo com outros profissionais, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um conceito de tratamento integrado. Então, quando ele percebe que existe que a queixa do cliente ela tem umas determinadas características, o que ele faz? Ele imediatamente encaminha um pedido para um colega, um parceiro dele que é dentista, para fazer um exame, para identificar se se existe alguma questão odontológica, né? E aí, enfim, eu não vou saber falar os detalhes com propriedade aqui, mas se aquelas questões interferem no tratamento que ele está fazendo. E aí ele conseguiu ser mais assertivo em relação ao tratamento dos pacientes dele. Tanto é que ele cobra muito mais caro do que os concorrentes dele. Né? E aí por isso que eu acho que esse exemplo é tão bacana. Ele não está mais concorrendo por preço. Né? Ele não é o critério de decisão do cliente dele, do paciente dele, não é mais o preço. Né? E eu vou dar um exemplo. Assim, ele tem concorrentes que cobram R$100 por consulta. Né? Ele cobra R$500 por consulta. Aí a minha pergunta para vocês é assim, o que vocês preferem? Pagar R$500 numa consulta e sair de lá com o problema resolvido? Ou pagar R$100 por consulta durante 4 consultas, que vai somar R$400, e demorar um mês para ter o seu problema resolvido? Entendeu? Então, assim, uma vez que você entende a demanda do seu cliente, né? E se for, por exemplo, nesse caso dele, né? São clientes que vêm com problema de coluna, né? Quem já teve problema de coluna, que já ficou com coluna travada, sabe que ficar com coluna travada durante uma semana, 10 dias, é um transtorno enorme. Você não consegue fazer uma série de coisas. Até para dormir é complicado. Né? Eu sei porque eu já tive esse tipo de problema. Então, ir numa clínica que me resolva o problema de uma vez só faz muito mais sentido do que eu ter que ir 4 vezes, mesmo que eu pague mais barato nessa clínica que eu vou. Entendeu? Se ele me cobrasse R$1.000 e dizer para mim que ele vai resolver o meu problema sem eu sair de casa numa única consulta, eu provavelmente vou pagar, porque eu não quero ficar um mês ou 10 dias ou 2 semanas, o tempo que seja, travado, sem poder me movimentar, sem poder fazer as coisas que eu quero fazer. Né? Sem poder pegar meu filho no colo, sem poder sair para trabalhar, sem poder dirigir o carro direito. Né? Então, esse é um ponto que eu acho super importante. Né? E aí, uma vez que você fez essas perguntas, né, que você levantou, fez as entrevistas, como é que você faz para analisar essas respostas? Né? Como é que você faz para chegar a essa conclusão que esse fisioterapeuta chegou? Bom, para cada item da pauta que você elencou, né, cada um daqueles 5, 6 itens da pauta, uma dica é tentar identificar respostas que são parecidas. Né? Então, por exemplo, você perguntou para ele como é que é o processo de venda. E aí ele falou para você assim, olha, eu faço uma primeira abordagem por telefone, depois eu tento marcar uma visita presencial, e aí nessa visita presencial é que eu efetivamente consigo fechar o meu negócio, e é muito importante para mim, nesse momento, que o impresso, que o material gráfico que eu deixo lá para o meu cliente, ele esteja de boa qualidade, né? Que eu consiga entregar e que seja um material gráfico que o cliente não tenha nem coragem de jogar fora, por exemplo. Então, se daqueles 6 ou 7 clientes eles respondem coisas parecidas com isso, você percebe uma coisa em comum, que é assim, poxa, é mais importante para esse cliente eu entregar um impresso de altíssima qualidade do que eu entregar um impresso rápido. Então, deixa eu me antecipar aqui, vou desenvolver uma solução que na qual eu consigo acompanhar o quanto que ele tem daquele impresso no estoque, e quando aquilo estiver acabando, eu já prontamente vou me oferecer
para poder produzir o material gráfico dele, de forma que ele não fique sem esse material gráfico, porque esse material gráfico é mais complexo, eu demoro mais tempo para produzir, então eu consigo deixar ele atendido, né, em relação a esse material. Outra coisa também que vale a pena observar nessas respostas são insights, né? Mesmo que esses insights não sejam comuns entre os respondentes. Então, pode ser que algum dos seus clientes dê uma resposta que você não esperava e que mais ninguém deu. E que essa resposta pode ser um indicativo importante de uma inovação que você possa fazer em relação ao teu serviço, né? Ao serviço que você presta. E aí eu volto um pouquinho àquilo que a gente falou lá no começo, né? Esse é o tipo de inovação, o tipo de inovação que vai emergir desse tipo de pesquisa. Ele pode ter a ver com a modernização da sua gráfica, a modernização do seu equipamento, com uma mudança, uma troca de insumo e tudo, mas ele quase sempre vai ter a ver com um serviço que você oferece para ele, com um serviço que você presta para esse cliente, né? E que muitas vezes você consegue fazer sem gastar R$1, né? Sem gastar R$1, né? É uma forma de atender, é uma forma de perceber o que o seu cliente faz diferente. E com isso você consegue, então, conquistar mais um espaço, né? Dentro do negócio dele, né? Dentro do que ele precisa de solução. E aí, uma vez que você consegue conquistar esse espaço e o seu concorrente não faz isso, ele passa a tomar a decisão por esse diferencial e não mais por preço. É óbvio que a gente sempre vai negociar, o cliente sempre vai querer reduzir preço e tudo, mas você consegue fazer isso de uma forma diferente, né? Você sabe que você tem um diferencial em relação aos seus concorrentes, né? E a dica final em relação à análise das respostas é você tentar imaginar como é que é um dia na vida desse cliente, né? Como é que é o dia a dia dele, né? Às vezes a gente fica chateado assim, poxa, eu mandei a proposta para o meu cliente tem um mês e ele não me respondeu, né? E a gente fica achando que o cliente está fazendo pouco caso da nossa proposta, que ele não está interessado naquilo e tudo, e talvez ele, na verdade, não tenha nem conseguido analisar a sua proposta, porque ele está envolvido com uma série de outras coisas, uma série de preocupações no dia a dia dele, né? E que a gente não conhece, né? Cada um tem as suas rotinas, né? Mas quando a gente faz esse tipo de abordagem, esse tipo de pesquisa em profundidade e que a gente tenta conhecer a dor e a dificuldade do cliente, a gente consegue imaginar um pouco mais desse dia a dia dele. E aí eu consigo, de repente, descobrir que talvez entregar uma proposta impressa não seja o ideal. Talvez valha a pena eu entregar uma proposta digital e ter um CRM que me avise de tempo em tempo, né, para eu sinalizar, para eu voltar a ele e perguntar se ele precisa de alguma ajuda, se ele tem alguma dúvida em relação à proposta. Bom, e aí alguém deve estar perguntando assim, pô, Rodrigo, pô, legal esse trabalho todo de entrevista, tudo, mas nossa, isso vai tomar um tempo enorme, assim. A gente tem uma série de coisas para resolver no dia a dia, né? Temos as nossas rotinas do dia a dia para resolver, eu sei disso. Mas pensa assim, primeiro, pensa que esse investimento de tempo que você vai fazer nesse tipo de trabalho é um investimento de tempo, é um investimento que você está fazendo no seu negócio, para o seu negócio, tá? Você tá cuidando do ativo mais importante que você tem na sua empresa, que não é a rotativa, não é o equipamento gráfico, não é a máquina plana, não é nada disso, né? O ativo mais importante que toda empresa tem é o seu cliente, né? Então, pensa que você está investindo, da mesma forma que você investe tempo para conhecer mais os equipamentos, para visitar as feiras, para conversar com os fornecedores e tudo, pensa que você tem que reservar uma parte desse tempo
para conhecer o seu cliente e não para vender só para ele. É óbvio que você vai ter um momento da venda, vai ter um momento de fechar, vai ter um momento de negociar o contrato e tudo, mas isso também acontece quando você compra equipamento, né? É muito comum, eu sei porque eu já me envolvi diretamente em compras de equipamentos, em decisões de milhões de dólares, milhões de euros, e a gente passa um tempão pesquisando isso, passa um tempão pesquisando equipamento, conhecendo os fornecedores, os diferenciais, recebendo esses fornecedores, eles fazem a apresentação e a gente vai na feira e vê o equipamento funcionando. Imagina se você aplicar toda essa energia que você aplica para conhecer mais o equipamento, se você aplicasse essa energia para conhecer tão bem quanto o seu equipamento, o seu cliente, né? Então, esse tipo de iniciativa, aqui eu vou passar algumas métricas aqui do quanto tempo demora esse tipo de trabalho que eu tô mostrando para vocês. Cada entrevista dessa, né, fora o bate-papo que sempre acontece com o cliente, cada entrevista dessa leva no máximo 30 minutos. Ela nem pode levar muito mais do que isso, tá? É óbvio que às vezes ultrapassa, depende muito do cliente, às vezes o cliente quer conversar, quer falar muito, né? Mas ela gira em torno disso, 20, 30 minutos no máximo. O projeto todo, desde a confecção da pauta, passando pela análise do perfil mediano dos clientes e tudo, ele leva umas 20 horas, né? Mesmo para equipes que são inexperientes, tá? Eu sei disso porque eu já fiz isso com profissionais em treinamento e a gente nunca levou muito mais tempo do que isso. Se você parar para pensar, 20 horas de trabalho de uma única pessoa é menos do que 3 dias de trabalho. Imagina que você pega um membro da tua equipe que você vê, que você sabe que tem capacidade para isso, ou até você mesmo, um sócio seu, e bota dedicado para isso, ele consegue em uma semana resolver esse problema, né? Em uma semana ele consegue trazer uma série de insights que às vezes a gente passa uma vida inteira sem descobrir, né? E que tipo de resultado que a gente pode ter a partir desse tipo de trabalho, tá? Que não, enfim, que não exige grandes investimentos, né? E aí eu vou trazer aqui exemplos reais, tá? De casos que eu participei. Então, por exemplo, um dos clientes que eu apliquei essa metodologia, ele descobriu que uma das formas mais importantes que ele tinha de manter a sustentabilidade do negócio dele era mudar a forma que ele dava o suporte técnico para os clientes dele, tá? Por que isso? O serviço dele era um serviço recorrente, né? Ele tinha um contrato recorrente com os clientes. Então, e a gente sabe, né, por uma série de estudos, que é muito mais barato você manter um cliente do que trazer um cliente novo, né? O cliente novo ele tem um custo de aquisição que é um custo importante. Então, a gente descobriu que se ele mudasse a forma que ele dava o suporte técnico para o cliente dele, ele ia ter menos clientes saindo da carteira dele. E aí, com isso, ele mantendo o esforço de venda padrão que ele tinha, né, ele conseguiria aumentar a carteira dele ao longo do tempo, em vez de ficar girando a carteira, né, entrando e saindo clientes. Tá? Outro caso aqui, que é um caso de um aplicativo também, foi um caso de um produto digital, ele percebeu que alguns clientes eles estavam deixando de usar o aplicativo, né? E aí, com o tempo, cancelavam o serviço. E aí o que a gente descobriu fazendo aplicando esse tipo de método é que o cliente não deixava de usar o aplicativo por problema do aplicativo. Muito pelo contrário, ele gostava do aplicativo. Mas por questões internas à empresa, ele não conseguia usar o aplicativo da melhor forma possível. Tá? E aí existia uma oportunidade, então, para essa empresa, que era desenvolver uma determinada funcionalidade que ajudava ele a resolver esses problemas internos. Tá? E o último caso aqui foi a criação de um novo serviço, né, que trazia mais receitas e que reduzia os cancelamentos. Tá? Então, esses são exemplos práticos e simples de como é que essa metodologia, que é uma metodologia que pode ser aplicada no dia a dia das empresas, o que ela traz de resultado, né? O que ela efetivamente consegue trazer de benefício
para o nosso negócio. Rodrigo. Oi, Bruno. Desculpe se te interromper, mas vou te interromper novamente, assim você pode respirar um segundinho, tomar um pouquinho de água. Eu vou agora passar a palavra para o Dr. Levi. Antes de mais nada, boa tarde, Dr. Levi. Gostaríamos de ouvir a sua palavra de boas-vindas ao encontro e, em seguida, a sua pergunta para o Rodrigo. Muito obrigado. Ok, Bruno, obrigado a você pela oportunidade. Meus cumprimentos ao Lopes de Castro, o nosso palestrante e convidado internacional, sempre presente nos grandes eventos. Parabenizar ao Cone Sul, aí na Santíssima Trindade, no Triunvirato, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sempre presente também nas nossas realizações. Cumprimentar o Fábio Gabriel, o Carlos Floriani pelo evento. E, realmente, é um evento totalmente diferente daquele que estamos habituados, né? E eu digo o seguinte, o gráfico, eu sempre digo ao gráfico, né? Insista, persista e não desista, né? Porque nós saímos lá de trás de um ambiente de conforto, né? Onde os fabricantes de máquinas, praticamente, né? No tempo das máquinas apenas mecânicas, né? Nos induziam e nos conduziam aos investimentos, e nós sempre comprávamos máquinas baseadas nas informações dos vendedores que haviam vendido para um concorrente, que se nós não comprássemos ficaríamos para trás, e a gente foi investindo, né? E sem nos preocuparmos com o mercado. Então, daí a esta parte, nós fizemos amizade com a tecnologia e acabamos chegando na indústria 4.0, na parte industrial. No que diz respeito à comercialização, relacionamento com o cliente, nós ainda estamos no 1.0. Estamos tendo muita dificuldade para poder compatibilizar o que nós temos no parque gráfico, no nosso investimento fixo em equipamentos e no relacionamento com o mercado. As grandes indústrias de máquinas sempre fatiaram a tecnologia. Eles foram fatiando e vendendo aos poucos, e nós fomos comprando. Só que não nos apercebemos que, de um certo tempo para cá, com os agregados eletrônicos, a depreciação do equipamento ficou muito acelerada. Então, de repente, você investiu milhões e não vale nada do seu equipamento hoje, né? É muito comum, principalmente na área digital, você compra uma máquina de 100, 200 mil reais e daí 2 anos ela vale 10%, 20% do valor que você pagou. O que eu vejo é que, baseado nas suas informações, e quero parabenizá-lo, você trouxe muito conteúdo, né? E esse volume de conteúdo pode até nos assustar, porque a gente não está acostumado com isso, né? Estamos agora nos familiarizando e precisaremos dessas ferramentas para o futuro, com certeza, senão nós não vamos conseguir sobreviver, né? Eu penso que o momento é de investimento, sim, e quando se fala em tecnologia e inovação, não precisa necessariamente fazer investimento fixo. De repente, você inova e cria com o seu equipamento, com as ferramentas que você tem no momento, né? Vejo também, na sua explanação, um viés muito grande de pesquisa. Nós temos que aprender a pesquisar, né? Pesquisar o cliente, saber o que ele precisa, o que ele não precisa, e produzir o que o cliente quer comprar. Não adianta eu comprar um equipamento e depois sair para o mercado para tentar vender. O momento é oportuno, a palestra foi extremamente interessante, penso que devemos realizar outras nessa esteira, e mais uma vez cumprimento a todos aqueles que participaram da organização do evento. Vejo que cada vez mais a indústria gráfica está se preocupando com o futuro. E diz o seguinte, né? Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte, né? Porque se nós ficamos fracos, nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Sou extremamente otimista, acredito no mercado, o mercado é muito grande, é gigantesco, né? Se nós imaginarmos que estamos aí beirando os 78 trilhões de dólares de PIB, 78 trilhões, né? E nós hoje no Brasil somos apenas 2% desse PIB, ou 3% talvez, né? Se a gente imaginar uma população aí de 7 bilhões e 800 mil pessoas, nós temos só 210 milhões de habitantes,
O Brasil é um mercado próspero, vai crescer muito. Agora, é necessário a gente sair da filosofia, sair da teoria e partir para a prática. É importante a conciliação entre a prática e a teoria, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns a todos. Perfeito, Levi. Acho que suas palavras foram importantíssimas para esse encerramento. A gente já está encaminhando aqui para o fechamento da palestra. Acho que esse chamado que você faz, e você como um importante líder aí da indústria gráfica, é importante fazer esse chamado, né? Eu gosto do que você fala em relação a gente se tornar mais forte, né? E a gente vai se tornar mais forte, né, treinando, né? A gente precisa treinar para ficar mais forte, né? Como é que a gente vai, como é que o sujeito lá, o sujeito que faz halterofilismo, como é que ele fica forte? Ele vai treinar, ele vai para academia, ele acorda cedo, ele corre atrás, enfim. Só que agora a gente precisa treinar um outro músculo, que é um músculo que a gente não conhecia, né? A gente estava muito acostumado com aquele músculo do equipamento gráfico, né? Estou fazendo aqui um paralelo entre a nossa fisiologia e a nossa indústria, né? E a gente precisa agora começar a treinar um outro, que é esse conhecimento do cliente, né? Que é essa aproximação do cliente, e não é a aproximação do cafezinho, não é óbvio que essa aproximação ela existe, ela é importante a gente manter bons relacionamentos, mas é aquela aproximação de o que eu posso mudar na sua vida, o que eu posso resolver na sua vida com o meu cliente, entendeu? Como é que eu posso efetivamente causar um impacto, né, positivo no seu negócio? Como é que eu posso ajudar você a vender mais? Uma vez que a gente consiga achar essa resposta, a gente ganha uma dianteira, né? A empresa que fizer isso ganha uma dianteira em relação aos seus concorrentes, né? E aí a pergunta final, né, que é meio que resume e que traz um pouco isso que o Levi falou também, é assim, poxa, mas isso não é arriscado, Rodrigo? Não tem um risco grande a gente fazer esse tipo de coisa? Poxa, procurar novas metodologias, eu não estou acostumado com isso, será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo e tudo? É arriscado, ninguém está dizendo que não é arriscado, ninguém está dizendo que vai ser fácil, ninguém está dizendo que isso aqui é a fórmula mágica que vai resolver todos os problemas, muito pelo contrário, né? Isso aqui talvez seja o primeiro passo de muitos que a gente vai precisar dar, né? E aí, para fechar o raciocínio, fechar aqui essa nossa apresentação, eu trago de volta o nosso guru, Peter Drucker, né? Com uma outra fase importante dele. Peter Drucker foi um grande fabricante de frases importantes, né? Porque ele sempre pesquisou muito o assunto. E o que ele fala sobre inovação, assim, é que inovação sempre significa um risco, né? Só que o relativo disso é que, assim, qualquer atividade econômica é de alto risco. E não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro, do que você inovar e do que você construir esse futuro. Então, assim, não é simples, não é fácil. A minha proposta aqui não é trazer uma ferramenta mágica, muito pelo contrário, era trazer uma ferramenta que fosse relativamente simples e que a gente pudesse desenvolver e aplicar no dia a dia, né? Mas que ajudasse a gente, ajudasse o nosso grupo de empreendedores, de executivos, de empresários da indústria gráfica a repensar esse segmento, a repensar esse negócio. Então, o recado que eu deixo aqui é de que inovar é arriscado, sim, mas mais arriscado do que não inovar é se deixar levar pelo que está acontecendo. Então, a pergunta que eu deixo para vocês no final é: vocês estão preparados para inovar ou não estão preparados para inovar? É isso. Muito obrigado novamente. Agradeço imensamente o convite, agradeço o espaço e agradeço a participação de todos aqui nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu gostaria de saber do nosso
coordenador aí das ações. Rogério, se a gente tem tempo para perguntas. Oi, Bruno, acho que essas perguntas que nós recebemos, acho que dá tempo de fazer sim. Vamos lá. Ótimo. Então, a primeira pergunta, Rodrigo, vem do Fábio Arruda Mortara e diz: Rodrigo, como a pressão pela sustentabilidade e economia circular vão pressionar mudanças ou por mudanças na indústria gráfica? Desculpa, falhou um pouco o áudio aqui, Bruno. Você pode repetir, por favor? Sim, como a pressão por sustentabilidade e ou economia circular vão pressionar a indústria gráfica nesse cenário. Assim, a indústria, esses dois assuntos, eles vêm pressionando a indústria gráfica bastante nos últimos anos, né? Fábio é um grande conhecido, a gente já desenvolveu, inclusive, alguns projetos juntos, né? Em relação a esse tema. Eu tenho a impressão de que não vai diminuir, né? Tende a aumentar. Mas eu também não acho que isso vá acelerar, aumentar na velocidade que vinha aumentando. Eu acho que essa questão da sustentabilidade, ela está meio que se resolvendo, ela está meio que se definindo com as informações que a gente tem disponibilizado hoje, né? O Fábio, inclusive, é um grande entusiasta e um grande promotor desse assunto pela iniciativa Two Sides e tudo. Então, eu acho que isso vem se resolvendo. A gente não pode tirar a atenção disso, né? A gente tem que continuar atento, preocupado com o tema, né? Mas eu acho que ele está se normalizando, né? Ele está virando padrão na indústria. Então, acho que com isso ele tende a ser menos preocupante no sentido de o que mais que eu tenho que fazer e tudo. Não, acho que essas coisas estão se encaminhando para se resolver. Né? Muito bem. Próximo é um comentário, mas eu acho que vou colocar como questão, da Angélica Bortolini. Eu acho que quando você citou o case daquela restaurante que utilizou funcionários, ela pergunta: e a questão do desvio de função, como fica quando peço para o meu impressor ou talonador fazer uma entrega? Eu acho que ela está fazendo uma pergunta de caráter, vamos dizer, jurídico, trabalhista, alguma coisa assim, pelo meu entendimento. Eu não saberia responder isso do ponto de vista jurídico. Tá? A gente precisaria de ajuda de alguém com esse know-how. Mas eu imagino, e aí eu vou pegar um pouco, o máximo que eu posso ousar aqui, usar a minha experiência, né? Eu acho que isso tudo pode ser negociado com a equipe. Tá? Eu acho que uma boa conversa sempre tende a resolver, né? A minimizar esse tipo de conflito. É óbvio que ninguém está propondo aqui a gente tirar a atenção desse tema, né? Mas uma vez também que você tem funcionários, né? Que você contrata pessoas que estão engajadas, que de fato têm uma atitude positiva, que efetivamente querem ver a empresa crescer, que querem ver o resultado aparecer, essas pessoas elas não estão muito preocupadas com esse tipo de questão, né? Quem vai estar preocupado com isso é aquele funcionário medíocre sem nenhum demérito, tá, gente? Assim, medíocre no sentido de médio, né? De funcionário que vai lá para cumprir as obrigações dele. E aí talvez valha a pena você repensar se vale a pena ter esse funcionário lá, né? Se não vale a pena trocar esse funcionário por um funcionário que efetivamente queira estar ali, entendeu? Comprometido. Exatamente. Muito bom. A próxima é um comentário do Carlos Suriani. No entender dele, os clientes que dão valor aos nossos serviços devem ser entrevistados, e os que não dão, talvez não sejam a pessoa certa. Eu acho bem instigante isso, porque às vezes aquele que não dá valor é aquele que precisa ser justamente acordado para isso. Eu não sei, eu estou aqui te provocando. Pode ser, Bruno, mas é assim, o que acontece? A gente vai ter, invariavelmente, as empresas têm que tomar decisões. Existem, assim, inúmeros casos, inúmeros livros, artigos acadêmicos, artigos jornalísticos,
que mostram que toda empresa que tenta vender para todo mundo acaba se atrapalhando. Então, a gente, invariavelmente, tem que escolher um segmento de clientes, que a gente consiga entregar valor. Tá? A provocação que você faz, eu acho interessante, porque pode ser que eu consiga entregar valor para um grupo de clientes que hoje não vê valor no que eu tenho. Né? E isso pode ser uma estratégia de negócio, por que não? Entendeu? Mas eu preciso conhecer melhor ele, inclusive conhecer por que ele não vê valor, o que eu não estou entregando para ele. Tá? Agora, se eu consigo capturar a informação daquele cliente que já vê valor no meu negócio e entender melhor o comportamento dele, eu consigo, então, buscar outros que tenham um perfil parecido e trazer isso para dentro da minha carteira de clientes com um esforço um pouco menor. Tá? Mas acho que isso vai depender um pouco da estratégia de cada um, entendeu? Bruno, eu acho que você está mudo. Perdão, tem um comentário do Marcelo Copete dizendo as empresas estão realmente vendo valor... uma pergunta, se as empresas estão realmente vendo valor no treinamento e profissionalização da sua equipe, estão investindo na formação de pessoal, pois o treinamento no Brasil parece estar sempre em segundo plano e vejo esse cenário mudando com o avanço da tecnologia. Eu vou adicionar isso também, uma coisa que sempre que eu ouço Indústria 4.0, eu me sinto muito provocado. Né? Eu sou educador, eu sou professor universitário e a última máquina Índigo, a última máquina, sei lá, de qual fabricante, para mim não é a maior tecnologia. A maior tecnologia é o melhor operador de todos. É o melhor gestor de todos. Quer dizer, eu acho que o elemento humano ele é muito importante. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente tem um filme que chama Greyhound, um filme recente, americano, hollywoodiano, bastante interessante, sobre uma batalha naval muito legal, onde tem esse comandante novato, que era um cara super... um cara muito cuidadoso, muito profissional, mas ele era novato, travando uma batalha com 3 ou 4 destroyers, acompanhando os suprimentos que iam dos Estados Unidos para a Inglaterra, e aparecem 6 U-boats, aqueles submarinos alemães que iam fazer a festa, porque eles não tinham condição de lidar. E foi só graças vamos dizer, a atitude humana de gestor, de coordenador, de tenácia, de astúcia desse cidadão, quer dizer, é quando o elemento humano faz a diferença. Acho que é muito pertinente esse teu comentário, Bruno. Assim, até porque, né, até que a gente tenha uma inteligência artificial plenamente desenvolvida, o que aparentemente ainda vai demorar muito para acontecer, né, que consiga tomar decisões como a gente toma, né, não adianta a gente ter um equipamento sensacional, né, sem um operador que saiba fazer. Não adianta eu ter um equipamento gráfico brilhante, um operador que saiba fazê-lo, sem ter uma equipe de gestão, uma equipe comercial que consiga entender a dor do cliente, né? Então, eu concordo plenamente com você. E aí você falou de um filme e eu ao mesmo tempo lembrei de outro, que é o filme que conta a história da competição Le Mans, em que a Ford desenvolve um carro para competir com a Ferrari, né? Ford versus Ferrari. Exatamente, que tinha o melhor carro da época e tudo. E aí eles conseguem, com as pessoas que estão ali, porque foram as pessoas que projetaram o carro, foram as pessoas que desenvolveram isso, e elas é que conseguem o resultado final, né? Que é uma história real, né? E a Ford consegue assim simplesmente deixar a Ferrari no chinelo, né, fazendo os 3 carros, os 3 GT40 chegarem simultaneamente na linha de chegada, né, sem nenhuma Ferrari cruzar a linha de chegada no final. Então, é um bom exemplo disso, né? A Ferrari era indiscutivelmente a favorita, né, pela qualidade dos carros. A especialista, né? Exatamente. Ganhou, sei lá, o generalista ganhou do especialista. Exatamente. Então, eu concordo plenamente com você. Acho que
acho que a capacitação é importante. Aí eu queria só adicionar um ponto em relação a esse tema da capacitação, que é assim, esse trabalho de conhecer melhor o cliente vai te ajudar, inclusive, a decidir que tipo de capacitação é mais adequada nesse momento. Porque também não adianta colocar a equipe para se capacitar numa coisa que não é relevante para o cliente, entendeu? Então, assim, prioriza aquela capacitação que vai te ajudar a trazer mais valor para o seu cliente. Então, eu acho que esse talvez seja o único ponto final ali que eu daria em relação a esse tema. Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Foi bárbara a sua palestra. Foi muito pertinente, muito importante para um momento como esse, a gente dar caminhos, mostrar ferramental, especialmente cerebral, atitudinal, acho muito bacana. E passo a palavra para o presidente do Conselho Diretivo da BTG, Fábio Gabriel, para fazer aí as suas considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Imagina, eu que agradeço a todos. Bom, eu fico feliz em ouvir uma palestra que ela foi não tão longa, mas ela trouxe uma mensagem muito boa, que foi a história de que para investir em equipamento e tecnologia, também as pessoas são importantes em relação ao ambiente que nós estamos vivendo, essa adaptação, essa situação de que a venda técnica é a saída para vender satisfação e eficiência ao cliente, né? Então, e assim, Rodrigo, eu gostaria de agradecer pela palestra que você deu. Para mim, ela foi muito elucidante. Foi bom ouvir as suas palavras. Faz com que a gente pense um pouquinho naquilo que nós estamos desenvolvendo na indústria no dia a dia, né? E gostaria de agradecer também a participação do Dr. Lopes de Castro, da Apigraf, que enalteceu bem aí a pergunta a respeito dos... né? Desculpe, feita as perguntas referente à palestra enfim, o presidente da Abigraf Nacional, Dr. Levi, os presidentes da Abigraf, o Paraná Edson Benvenho, o presidente da Abigraf Santa Catarina, Evandro Volpato, não é? O Rio Grande do Sul, o Roque Nochange, né? Os convidados, o Francisco Veloso, o mediador, professor, o Bruno Mortara, não é? O Rodrigo Schoener, como palestrante. E assim, obrigado a todos por ter participado. E assim, eu acho que essa é uma das primeiras de outras palestras que vamos tratar aqui. E assim, se tivermos outros motivos, não é, do mesmo peso que o Rodrigo nos trouxe, seria de grande satisfação de apresentar a todos. Um grande abraço a todos os colegas aí do Sul e até a próxima. Bruno, por favor. Eu passo a palavra para o Edson Benevenho para ele fazer a finalização aí e a apresentação do programa Capacite-se. Por favor, Edson. Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu acho que foi muito importante a palestra, toda essa orientação, essa direção que o Rodrigo nos deu até agora. Eu quero agradecer também aí a participação do Rodrigo, do Bruno, do senhor Lopes de Castro, do Levi e do Francisco Veloso. Então, ficou para mim falar um pouco sobre este programa chamado, nós colocamos o nome chamado Capacite-se, que eu acho que vai começar a fazer toda a diferença. Além de que investir em equipamentos, vai ser investir em pessoas, em trazer conhecimento para lidar com toda essa situação que a gente tem daqui para frente. Então, foi uma necessidade que a gente encontrou entre as Abigrafs do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, essa concentração de conhecimento, vamos dizer assim, não uma concentração, mas a replicar este conhecimento
entre os gráficos, né, aos colaboradores, de uma maneira ordenada, de que não ficasse cansativo. E nós encontramos, junto com a Abigraf Nacional e a BTG, a atenção necessária e nós conseguimos chegar a esse programa Capacite. E ficou da minha pessoa a falar um pouco sobre isso. E é o que vai fazer toda a diferença. Então, começou hoje, né, com essa webinar, e através dessa palestra, este evento. Tá? E, a partir daí, se starta uma série de palestras e cursos. Começando lá no dia 3 de setembro, né, um controle de qualidade na linha de produção, que é uma palestra. Tá? No dia 15, 16 e 17 de setembro, aí teremos um curso, tá? Que é a qualificação para gestores da qualidade na produção gráfica. É um curso, lembrando aqui que esses cursos, eles são de 6 horas, são 3 dias e 2 horas cada, tá? A palestra também gira em torno de 1 hora e vai ser coordenada pela Márcia Biagio, essa palestra e o curso, tendo foco que abre-se com a palestra dia 3, no dia 15, 16 e 17 de setembro, temos aí o curso. Logo em seguida, temos no dia 17 de setembro, o gerenciamento de cores no processo produtivo. Essa é uma palestra. E o curso, no dia 6, 7 e 8 de outubro, o gerenciamento de cores na pré-impressão e impressão, controlado, tá? E padronizado as variáveis do processo. Quem vai dar essa palestra e o curso vai ser o Marcelo Copete, uma pessoa também que eu conheço de extrema capacidade aí para conduzir isso tudo. Depois, nós temos no dia 24 de setembro a palestra Produtividade no Chão de Fábrica, tá? E no dia 13, 14 e 15 de outubro, o curso, né? Formação de líderes de produção. Sim, é possível, mas o foco dessa palestra e do curso é o foco de gestão. Quem vai coordenar e fazer a palestra e o curso é a Cristina Simões. Tá? Mais para frente um pouco, 15 de outubro, nós temos a palestra Alta Performance em Vendas Gráficas, tá? E o curso 4, 5 e 6 de novembro, Diferenciais Competitivos dos Campeões de Venda na Indústria Gráfica. Quem vai fazer a palestra e o curso é o Marcos Biagio, grande Marcos, fantástico e extremamente competente. Mais um pouquinho para frente ainda, no dia 22 de outubro, eu acho que no próximo slide, esse é isso, exato, no dia 22 de outubro, temos a palestra O Papel do PCP no Processo Produtivo, tá? E o curso no dia 10, 11 e 12 de novembro, PCP na integração dos departamentos para melhores resultados produtivos. A palestra e o curso vai ser gerenciado aí, conduzido pelo Marcelo Ferreira, grande Marcelo, tá? Toda essa grade de eventos, essas informações vão estar aí no website das entidades regionais da Abigraf ou no site da BTG. Tá? Como eu tenho a palavra conduzindo já para o final, esse resultado foi um esforço aí das Abigrafs, do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, conduzido e gerenciado pela Abigraf Nacional e a BTG. Falando um pouco de valores, tá? Em cima desses cursos, a ideia aqui foi pague o quanto você pode, certo? São palestras e cursos a partir de um valor inicial de R$15, tá? Portanto, é um valor praticamente simbólico.
que tem o foco realmente de abrir o leque aí para que todo mundo participe, certo? Assim, esteja presente, não seja o impeditivo de valores, mas sim realmente de participação. Tem uma abrangência 100% digital e o objetivo é chegar a lugares que é onde nós não chegávamos, né, com essa ideia do Capacite-se. Bom, fiquei muito contente hoje com o resultado disso. Eu posso falar aqui em nome da Abigraf Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a ideia de concentrar esse conhecimento e disseminar ele de ordem de uma maneira mais ajustada foi um grande acerto da nossa parte, tá? E assim, nós vamos fazer de tudo para que daqui para frente a gente consiga concentrar esse conhecimento e divulgar o máximo que a gente puder. Então, assim, muito obrigado ao Rogério, que nos conduz aí, sempre é o nosso gestor, muito obrigado ao Roque, muito obrigado ao Evandro, tá? E foi, assim, de extrema importância participar desse evento de hoje. Então, se trata aqui este programa, Capacite-se. E eu tenho certeza que vai ser a diferença daqui para frente. A capacidade de lidarmos com o diferente, com as situações novas e com novos equipamentos e novos mercados. Meu muito obrigado. Rogério? Obrigado, Edson, pelas suas palavras. Então, com isso, estamos chegando ao fim do evento de hoje. Eu aproveito a oportunidade e convidar todo mundo que está aqui ainda presente. Hoje, amanhã e quinta-feira, nós temos a continuidade do programa Enfrentar, que também é uma parceria da Abigraf com a BTG, com o Senai e com o Sebrae. Foram 14 encontros, nós estamos agora na última semana, na reta final, e quinta-feira, no programa Enfrentar, nós vamos falar da transformação da indústria gráfica. Então, nós vamos ter gráficos falando, nós vamos ter palestrantes, nós vamos ter depoimento de gráficas que já estão dentro do programa nesses 14 encontros, e o que elas conseguiram pegar de dicas, já implantaram e já colheram resultado. Então, é bem legal, porque era um programa para ter resultado rápido mesmo, e na quinta-feira a gente já vai conseguir ter alguns depoimentos desses resultados rápidos. E quinta-feira está todo mundo convidado, mesmo quem não está participando do programa todo. A quinta-feira é um programa aberto, vai trazer muito conteúdo para todo mundo, e depois, amanhã, a gente encaminha o e-mail marketing específico da quinta-feira para todo mundo que esteve aqui. E com isso, em nome do Dr. Levi, da Abigraf Nacional e de todos os parceiros, a gente vai se despedindo, e um abraço a todos, até o próximo encontro, e a gente vai abrir o microfone aqui para, se alguém quiser dar um tchau, boa tarde para todo mundo e bater um papinho final. Gente, obrigado e até o próximo encontro. Obrigado a todos e boa tarde. Um abraço a todos, boa tarde. Bom, tá aqui também, ficou feliz. Parabéns pela palestra. Pegar uma ideia com eles, que nem você falou, promocional, Boa tarde a todos, obrigado, tchau. Parabéns pela apresentação, muito obrigado a todos, um abraço. Não, mas isso aí é fácil. É mais. Obrigado. Parabéns pelo evento. Boa noite. Vamos tentar fazer alguma coisa que tá, daí para mim até. Eu estava conversando com o Cristiano. De repente é uma coisa minha dele, não ficar dando tiro no. Né? Só aí meio que coisa certa, tentar prospectar, tentar umas coisas que já bacana e. Obrigado, Suriani. Forte abraço a todos aí. Rodrigo. Até mais. Muito show a palestra. Valeu, um grande abraço a todos. Obrigado Valeu, a vocês pelo evento. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.